Olá, alunos. Eu, professor Cirineu, estou fazendo mais uma aula sobre a composição dos movimentos. Professor das Ciências da Natureza, matriz curricular física. Eu vou atuar nessa aula falando sobre a composição do movimento vertical, mais propriamente dito, movimento sem resistência do ar, aonde nós vamos tratar única e exclusivamente da ação da gravidade, que pode retardar o movimento ou acelerar o movimento. Então, como nós falamos nas outras aulas, o campo de gravidade terrestre, ele atua no sentido vertical para o centro da Terra, vertical para baixo. Então, qualquer objeto próximo à atmosfera, próximo à superfície, vai ser atraído com uma aceleração chamada gravitacional. Então, essa ação da gravidade, ela diminui na medida que o corpo, com a massa, a atração de massas, a atração gravitacional é somente a atração de massas. Na medida que se afasta, então, o campo de gravidade ele reduz. Na medida que se aproxima até a linha da superfície, o campo de gravidade ele aumenta. Então, chegando aqui na linha da superfície, considerando a Terra, a massa terrestre atraindo a massa menor, na linha da superfície, então, nós teremos o que nós chamamos de nível do mar. E ao nível do mar, então, quando um objeto é solto próximo à Terra, esse objeto vai ser atraído com uma aceleração que nós vamos chamar gravitacional, e essa aceleração é 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então, se nós considerarmos a teoria sobre o campo de gravidade, ela é aceita em qualquer parte do nosso sistema, do universo. É aceita a lei da gravitação universal. Então, em Marte, por exemplo, a atração de Marte faz com que os objetos sejam acelerados com uma aceleração bem menor que a Terra, cerca aí de quase 3 vezes menor que a aceleração que a Terra impõe, porque Marte é menor, então, como a massa de Marte é menor, ele vai atrair os objetos com uma aceleração menor. Se nós formos comparar o campo de gravidade lunar, é cerca de 1/6, a Lua, então, tem cerca de 1/6 da aceleração do campo de gravidade em relação à Terra. Então, qualquer objeto que seja solto, próximo à superfície da Terra, ele vai ser atraído com um campo de gravidade que é em torno de 9,8, Mas nós podemos arredondar esse campo para 10, esse campo gravitacional para 10. Então, o que nós chamamos de campo de gravidade é a aceleração que a Terra impõe sobre os corpos, atraindo verticalmente para baixo. Aí na aula passada eu mostrei para vocês que a queda livre é só quando o objeto está considerando que o objeto está só sob a ação da gravidade terrestre. Nós não consideramos, portanto, a ação de resistência do ar. Nós retiramos a resistência do ar. Bom, quando nós tratamos de lançamento vertical para cima, aí nós também vamos retirar a ação do ar, a interferência, o atrito do ar, e vamos considerar única e exclusivamente a ação do campo de gravidade terrestre, que vai acelerar ou desacelerar, nesse caso, no movimento de subida, vai desacelerar os corpos em 9,8 metros para cada segundo ao quadrado. Então, essa ação que o campo de gravidade exerce sobre os corpos. Ou ele acelera ou ele desacelera. Então, movimento vertical para cima. E quando nós consideramos o lançamento vertical para cima, aí nós vamos adotar um ponto de referência. Nós vamos pegar um nível aqui, o nível que eu estou adotando para minha referência,
E vou contar a partir desse ponto do nível. Então, para mim, aqui nesse ponto, eu estou considerando que o nível de referência, ou o que nós chamamos de altura, em relação ao solo, nós consideramos aqui que é o que nós chamamos de H0. Esse H0 aqui é igual a 0. Então, esse é meu nível de referência. Eu vou contar a partir do nível de referência, que é o 0. Então, contando aqui a partir do nível de referência 0, todos os objetos que sejam lançados verticalmente para cima, eles vão ser lançados com uma velocidade inicial que ela tem que ser maior do que 0, diferente de 0. Então, nós colocamos que a velocidade inicial sempre é diferente de 0. Por quê? Porque os objetos têm que sair, têm que ser lançados, e eles devem vencer o que nós chamamos de força da gravidade para poder ganhar altitude. A altitude ou altura nós representamos com a letra H. Isso nada impediria de você usar, por exemplo, a letra símbolo Y. Para o movimento na horizontal usa o X ou o S, para deslocamento na vertical usa o S, usa o Y, usa o H. Normalmente usa o H, Nós representamos a altura, o H. Então, esse ponto onde o objeto foi lançado com a velocidade inicial, como a gravidade atua contra, ou seja, ela retarda o movimento, isso quer dizer aqui, nós temos um movimento onde ele desacelera, e nós chamamos esse movimento de movimento retardado. Movimento retardado é o movimento onde a gravidade ela desacelera os corpos até atingir uma altura, aonde essa altura aqui nós dizemos que para esse ponto onde ele atinge a altura máxima, ou seja, ele foi lançado com uma velocidade inicial, atingiu um ponto de altura máxima. Quando ele chega nesse ponto de altura máxima, a velocidade é considerada nula, ou seja, imediatamente esse objeto ele vai retornar em queda livre. Mas se nós considerarmos apenas este ponto aqui, que é o ponto de altura máxima, então ele chegou até a altura máxima e a velocidade nesse ponto de altura máxima é 0. Bom, então nós temos o ponto de altura máxima, onde a velocidade é 0. Nesse ponto nós consideramos que ele para, o objeto retorna em queda livre. Então ele sobe e no momento, num milésimo de segundo, um intervalo muito pequeno de segundo, ele vai acabar anulando a velocidade e retornando. Então ele retorna ao ponto onde foi lançado. Bom, então na altura máxima nós dizemos que o objeto tem velocidade 0. Então são características do movimento, onde nós podemos atribuir que a velocidade é 0 na altura máxima. Sempre que o objeto for lançado do solo, ele sai com uma velocidade diferente de 0, e quando ele chegar na altura máxima, então a velocidade é 0. O intervalo de tempo que esse objeto vai demorar para chegar no ponto mais elevado, ou seja, ele foi lançado no intervalo aqui considerando tempo inicial 0. Então, ele vai demorar um intervalo de tempo até ele chegar na altura máxima. Mas o intervalo que ele demora para chegar na altura máxima é o mesmo intervalo que ele vai demorar para retornar ao ponto de lançamento. Então, nós dizemos que o objeto ele demora um intervalo de tempo de subida, para retornar ao ponto de lançamento, ele vai levar o mesmo intervalo de tempo, vai demorar o mesmo intervalo de tempo. Então, nós podemos atribuir uma segunda característica, que o intervalo de tempo T, o intervalo de tempo T de subida é
igual ao intervalo de tempo para descida. Então, o intervalo de tempo de subida é igual ao intervalo de tempo de descida. Então, nós temos duas características importantes, né, que vocês devem guardar, que no ponto de altura máxima a velocidade é zero, e o intervalo de tempo que ele demora para subir é igual ao intervalo de tempo que ele vai demorar para descer. É igual, né? Então, se ele demora 2 segundos para subir, ele vai demorar 2 segundos para retornar ao ponto de lançamento. Mais 2 segundos da altura máxima até o ponto de lançamento. Então, se ele demorou 2 segundos para subir à altura máxima, ele vai demorar mais 2 para descer. Isso dá um ponto, retornar ao ponto de lançamento, isso é um intervalo total de 4 segundos. Então, o tempo de subida mais o tempo de descida é o tempo que ele demora para retornar. Isso quer dizer que, no caso de um objeto sendo lançado verticalmente para cima, se nós adotarmos um referencial aonde aqui eu vou representar a altura H, aqui vou colocar o nosso ponto de referência, né? Nosso limite de referência. Então, se o objeto é lançado verticalmente para cima, ele é lançado com uma velocidade inicial diferente de zero. Então, ele vai subir, né? Ele vai demorar um intervalo de tempo, ele vai subir, vai reduzindo a velocidade, e essa velocidade vai sendo reduzida até um ponto onde ele vai atingir a altura máxima e ele para. Então, o objeto ele partiu com a velocidade V0, a velocidade V1, velocidade V2. Quando ele chegar aqui na velocidade V3, que é a altura máxima, ele para. Num instante muito pequeno de tempo, esse objeto ele vai acabar retornando. Então, o intervalo de tempo que ele demorou para subir é o mesmo intervalo que ele vai demorar para descer. Então, se nós pegarmos e considerarmos a descida, então aqui, se eu considerei a subida, eu vou considerar a descida. Então, a descida, ele também vai começar de uma velocidade zero. Então, a velocidade inicial da descida é zero. E ele vai começar a aumentar a velocidade a cada intervalo de segundo. Então, invertendo o movimento na descida, quando ele retornar neste ponto que ele estava na subida, quando ele chegar nesse ponto, a velocidade dele é igual à velocidade da subida. Então, aqui, se a velocidade 2, ele subindo, é positiva, quando ele retornar aqui, a velocidade nesse ponto vai ser uma velocidade negativa, com o mesmo valor, só que negativa. Quando ele passar nesse mesmo ponto da subida, então ele vai ter uma velocidade aqui também, vai ser uma velocidade negativa. Porque ele é igual em módulo, essa velocidade, mas ela adota-se o sinal negativo porque inverte o sentido do movimento. Veja, ele está descendo. Movimento de descida. Bom, então quando ele chegar nesse ponto, que é o nível de referência zero, quando ele chegar nesse ponto aqui, a velocidade dele vai ser igual à velocidade da subida. Então, se ele foi lançado com a velocidade de 30, quando ele descer e passar nesse ponto, vai ser menos 30. E isso sucessivamente. Né? Então, a V1 vai ser igual à velocidade de retorno negativa, V2 vai ser igual à velocidade de retorno negativa. Isso leva nós a concluirmos que no movimento de subida vertical, ele tem velocidade de descida igual à velocidade da subida. Então, a velocidade da
subida é igual a velocidade de descida. Então é igual a velocidade de descida. Em módulo, né, o sinal indica que ele inverteu o sentido do movimento. O sinal indica que inverteu o sentido do movimento. Então, resumindo, nós temos o movimento de subida igual ao de descida, o que indica que ele retorna é o sinal, né? O módulo da velocidade, o valor numérico e unidade é igual, porém o sinal indica que ele está retornando, né? Então, no movimento de subida positiva, a velocidade, no movimento de descida, se é retorno, né? Se é retorno, ele indica a velocidade negativa. Bom, então as equações horárias são as mesmas equações do movimento, né? Nós temos as equações do movimento vertical igual ao movimento variado, né? As funções horárias, né? Então, aí nós podemos atribuir para a altura que nós representamos com a letra H, a equação horária para a altura é a mesma equação horária que nós usamos no movimento variado na horizontal. Trocamos o S pela letra H, nós já vimos isso na queda livre, certo? Então nós temos que a altura final é igual à altura inicial. Conta a partir da altura inicial aqui no nosso nível de referência, né? Normalmente a gente atribui o nível de referência a 0. Velocidade de lançamento inicial vezes o tempo. Como ele está subindo e a gravidade atua contra, no movimento de subida, a gravidade atua contra. Então, quando ele sobe, a gravidade faz com que o objeto ele retorne, ou seja, a gravidade G ela atua contra o movimento, ela atua no sentido de retardar o movimento de subida. E na descida, então, nós temos a velocidade orientada no mesmo sentido da gravidade, então, na descida. Bom, então esse sinal que está aqui é o sinal que nós atribuímos para o movimento de subida, né? Na subida é negativo porque a gravidade ela atua contra o movimento. A gravidade puxa de volta para a Terra e o objeto está subindo. Então, a direção e o sentido da velocidade e o sentido do movimento é invertido, né? A direção é a mesma, mas o sentido do movimento é invertido. Gravidade acelera e desacelera, tempo ao quadrado dividido por 2. Então, a função horária é para você determinar a altura, né, no movimento de lançamento vertical. Aí nós atribuímos para a velocidade. Para velocidade. Então, para a velocidade, nós usamos a equação horária da velocidade, que vai ser trocado o A pelo G, né? A aceleração vai ser G. Então, a velocidade final, na altura máxima, tá? Ou no ponto que você deseja encontrar, a velocidade inicial, menos, que é o sinal que indica que o movimento é retardado, G é a gravidade e o T. Então, altura, equação de segundo grau. Velocidade, função de primeiro grau. A equação de primeiro grau, porque é o 1 aqui. Então, eu tenho essas duas funções, que elas são dependentes do intervalo de tempo, e tem uma equação que não usa o intervalo de tempo, né, que é o caso da equação de Torricelli. Então, a equação de Torricelli é uma função horária, né, do matemático italiano, Evangelista Torricelli,
Ele isolou a variável t, substituindo na função do espaço, né, fazendo todo o cálculo, a álgebra, ele chegou a essa função horária. Né? Então, a velocidade final ao quadrado, velocidade inicial ao quadrado, na subida é menos 2 vezes a gravidade e multiplica pela altura, que é o ΔH, ou simplesmente o h. Então, essas são as funções horárias para o movimento vertical de subida, né? Considerando o movimento vertical para subida. Na descida, só inverte o sinal, né? Na descida, então, você inverte o sinal, a gravidade atua a favor, então aqui fica mais. Em todas as funções aqui, troca o sinal menos na descida pelo mais, né? Porque é o movimento de descida. Então, o lançamento vertical, né? No lançamento vertical para cima, a gravidade atua contra o movimento. Se você lança um objeto verticalmente da Terra para cima, né, você lança um objeto com uma velocidade inicial diferente de zero, uma velocidade qualquer diferente de zero, a gravidade puxa o objeto de volta para a Terra, atua contra o movimento. Então, quanto a velocidade atua verticalmente para cima, no lançamento vertical, a gravidade atua verticalmente para a Terra. Então, veja que é o sentido contrário. Por isso, nós dizemos que esse é um movimento dito desacelerado ou um movimento chamado retardado. Bom, então, os exercícios eu contemplo na próxima aula. Eu fico por aqui com o movimento vertical ou lançamento vertical, né? As equações horárias do movimento vertical, né? Já defini de forma não algébrica, mas sim só as funções matemáticas. Na próxima aula eu resolvo alguns exercícios para vocês compararem com a lista que está disponível também no planejamento e na plataforma. Ficamos por aqui, até a próxima.